Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.mauroleão.com.br. Se inscreve, compartilha, dá seu like, dá uma força aí, vamos fazer o canal crescer. Ó, quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vai na Robimar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185 na Vila Valqueire. Ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial com aquele precinho. Beleza pra vocês, beleza? Galera, aí o Flusão, hein? Tá chegando a hora, tá chegando aí o tão sonhado momento do Fluminense estrear no Mundial de Clubes. Vai rolar agora, dia 18, contra o Al-Ahly do Egito, timinho enjoado, timinho que surpreendeu o Al-Ittihad aí, que era apontado como favorito, time do Benzema, time do Romarinho, acabou levando ferro e deu os egípcios aí. O Fluminense tem que ficar esperto, porque vai ser um jogo complicado, mas se passar também, Flusão vai para o paraíso. E tem tudo para passar. O Fluminense está com o time certinho, muito bem organizado pelo Fernando Diniz. E eu tenho quase que certeza que vai atropelar o Al-Ahly. Agora, uma coisa que talvez muitos torcedores do Fluminense não saibam é que por trás, né, dessa quase disputa aí do título mundial, o Fluminense tem um cara que está fazendo um trabalho de bastidor fantástico, né? Trabalhando ali nos bastidores, e que pouco tem aparecido na mídia por conta desse trabalho. Eu estou falando do Fred, meu ídolo, Frederico, né? O grande Fred, que desde dezembro de 2022, ele é o dirigente ali do planejamento técnico do Fluminense, né? Do futebol do Fluminense. Ele trabalha no planejamento do Flusão, foi responsável pela montagem desse time, é responsável direto pelas renovações de contrato. Recentemente teve um papel fundamental para o Arias renovar por mais um bom tempo aí com o Fluminense. E o Fred, né, não ao contrário do que fazia quando estava em campo, ele pouco aparece. Na cabeça dele, ele tem que ficar na dele, quem tem que aparecer são os jogadores, ele recusa entrevistas para falar sobre o assunto, mas está ali por trás de tudo, né? Levando a experiência dele, principalmente para os atacantes, como os caras se posicionam, comportamento extra-campo também, que o Fred você pode, é um dos raros jogadores aí que você via, né? Com algum problema fora dos gramados, um cara sempre muito correto, sempre muito batalhador, um verdadeiro ídolo. E o Fred, ele está fazendo a junção do futebol profissional com o futebol amador, né, com as categorias de base e até o futebol feminino do Fluminense. Tudo passa por ele. E ele faz um estágio ali com outro cara que é o Papa, né, o Papa de administração de clube, que é o Paulo Angione. Grande Paulo, meu amigo. Um bom tempo que eu não falo com o Paulo Angione, mas um dos caras que eu mais respeito no futebol, gente boa demais. E também com o Mário Bittencourt, que é o presidente tricolor, que está fazendo essa gestão aí, que pode ser coroada com o título inédito do Mundial. Já conquistou o inédito da Libertadores e mais um título iria premiar, né? O Mundial iria premiar essa gestão maravilhosa, porque para quem não lembra, o Mário Bittencourt pegou o Fluminense morto com farofa, cheio de dívidas. A administração do Pedro Abad quase que afundou de vez o Fluminense, e o Mário conseguiu ir pagando as dívidas, conseguiu montando os times, conseguiu limpar o nome do Fluminense, né? E hoje o Fluminense é uma das grandes potências do futebol brasileiro. Então, galera, o Fred tem esse papel fundamental por trás, conversando com jogadores, ajudando no vestiário, um apoio moral. E o Fred, inclusive, ele queria ser técnico de futebol, mas o procurador dele conseguiu, e amigo particular também, conseguiu tirar isso da cabeça agora, porque seria muito complicado, né, um ídolo do tamanho do Fred para o Fluminense ser chamado de burro depois de 3, 4 resultados negativos, e assim a gente sabe que a torcida não perdoa, né? Futebol não tem essa, não ganhou, o pau come. E então o Fred acabou entrando para a parte administrativa do clube e está se saindo muito bem. E eu acho, ele diz que não pensa nisso, mas eu acho que o Fred é um futuro candidato aí à presidência do Fluminense, o que seria, né, muito legal. Eu gosto muito de ver ídolos como, por exemplo, o Roberto Dinamite foi no Vasco, o Pedrinho agora no Vasco. Eu acho muito legal ídolos
tomarem, né, para si também a parte de presidência de clube, porque os caras vivenciaram dentro de campo, os caras sabem exatamente, né, o que o jogador precisa, o que o jogador necessita, e o Fred é expert nisso. Tem até eu vi uma reportagem no Globo Esporte contando sobre essa passagem atual, né, essa fase atual do Fred, e numa das histórias disse que o Fred, numa fase do Fluminense, o Fluminense devia uma fortuna a ele abriu mão de comissões que ele tinha para que o Fluminense pudesse usar o dinheiro para pagar pelo menos parte dos salários dos jogadores e também de funcionários do clube, salários que estavam atrasadíssimos aí, e ele acabou abrindo mão dessa grana para poder ver os companheiros, né, e funcionários com dinheiro. Esse é o Fred, ídolo demais, torcendo muito pro Flusão. E é isso aí, galera. Ídolo é sempre ídolo. Fui! Deu!